Qual que é o terceiro passo, pessoal? Com a ajuda das pessoas, desenhar o mapa e detalhar o plano de ação que, quando seguido, deve levar do presente ao futuro melhorado. Então, assim, o como causar a mudança. Então, no segundo passo, nós já detalhamos o que deve ser mudado, que é o quê? A implementação do conceito de preparação de setup externo, ou seja, tudo que é necessário para o próximo setup durante a produção do produto anterior. Essa preparação já deve ser feita, porque a preparação de setup externo ela é feita enquanto o produto corrente ainda está em produção. Então, enquanto o produto corrente ainda está em produção, você pode fazer a preparação do produto que vai entrar logo em seguida. Então, como você já tem definido o que fazer, nesse processo você deve chamar as pessoas para ajudar a como desenvolver isso. Então, você definiu no passo 2 que a preparação de setup externo deveria ser feita, porque é uma técnica para reduzir o tempo de setup de uma forma geral, que é o que você quer atingir. Só que, uma vez que você tem as pessoas e você precisa realmente trazê-las para o processo de mudança, para que elas comprem a ideia, então o que você pode fazer? Você pode envolver as pessoas em como executar a preparação de setup. Porque como vai realizar a preparação de setup não é tão importante para você, e é importantíssimo que você traga o envolvimento das pessoas para que as pessoas se sintam donos da mudança também e não seja só sua. Então, nesse processo, que é o terceiro passo, você tem que desafiar as pessoas para como causar a mudança. Por exemplo, pessoal, gostaria da opinião de vocês para iniciarmos os trabalhos de preparação de setup externo. Podemos iniciar listando os materiais de setup que devemos usar? Então, uma vez que o supervisor explique exatamente o conceito de setup externo, ele pode começar a perguntar para o pessoal: gente, já que nós temos que fazer a preparação do setup antes que ele inicie, quais são os materiais que a gente deve preparar, né? Então, começar a envolver as pessoas para que as pessoas comecem a dar voz às suas iniciativas para que abracem o processo de mudança. Onde podemos armazenar esses materiais antes do setup? Então, as pessoas precisam decidir isso, não é o supervisor. O supervisor ele desafia as pessoas para que elas possam ir respondendo e sendo donas do processo de mudança. Quem deve separar os itens? Quando esses itens devem ser separados? Quem pode monitorar o tempo de setup? Se o nosso objetivo é 20 a partir de hoje, quem pode monitorar esse tempo? Quem pode registrar esse tempo uma vez que em cada turno o tempo seja concluído? Então, o terceiro passo, você começa realmente a trazer essas pessoas. E uma vez que você faz isso, existe não só a implementação do como causar a mudança, mas as pessoas começam a entender e participar de uma relação que a gente chama de ganha-ganha. Elas começam a avaliar, até mesmo dentro do passo 2, a partir do passo 2, que não é uma mudança que só a empresa ganha. Uma mudança sempre tem que ser uma relação ganha-ganha. Ganha a empresa, mas ganha os funcionários também. Eles podem ganhar tempo e sem esforços, pegando todos os itens e dispositivos de setup que estão ao lado deles sem ter que procurar nada, sem ter que depois tentar tirar o resultado no final para cumprir a meta com correria. Ele não precisa sair correndo e pegando, por exemplo, itens de setup que não estejam dentro da qualidade esperada e podem comprometer o produto. O dia que o trabalhador mais vai feliz para casa é o dia que ele não tem tantos problemas. E nesse caso, se você trazer clareza a ele que esse tipo de preparação dá essa condição a ele de fazer o que ele tem que fazer com menos esforço, ele com certeza vai abraçar a mudança. Então está aqui o terceiro passo principal de um processo de mudança.